Pessoal, eu quero começar falando um pouquinho com vocês aqui sobre como que eu vivi essa experiência aqui na minha vida, tá bom? Eu fui marceneiro durante 8 anos, tive marcenaria. E como todo marceneiro, muito empenhado, entusiasta, esforçado. Eu acho que eu não conheço nenhum marceneiro que ele é preguiçoso. Todo marceneiro trabalha muito. Todo marceneiro é um excelente executor, não é? Pelo menos os que eu conheço, sim, e eu fui assim também. Só que nesse caminho de execução, a gente se preocupa muito com o móvel feito, como vai operar a máquina, como vai fazer o plano de corte. E no final do dia, você não desligou, porque é trabalho infinito, não acaba, é funcionário que não foi, é a peça que deu errado, e você se esquece porque que você começou a marcenaria. Que no final do dia você começa um negócio para ter lucro. Seu negócio ele precisa te dar retorno financeiro. Então você precisa sempre se lembrar e entender como que eu estou operando o meu negócio. Eu não estou falando do braço em fazer móveis. Eu estou falando da matemática. É um assunto que quase ninguém gosta. É um assunto que 100% das vezes, quando eu vou ensinar alguém, fica triste. Na hora que você vai descobrir os seus custos. Mas é esse assunto que te dá segurança na hora de negociar com o cliente. Na hora de falar sim, na hora de falar não, na hora de dar desconto ou não. Eu vou passar aqui com vocês, de forma didática, como que você encontra no final de um orçamento o preço exato para você fazer uma venda. Vai ter uma parte aqui que nós vamos passar em um cálculo de matemática apenas. Eu não vou ensinar ele. Quero que vocês decorem ou tirem foto. E aí depois, se vocês quiserem aprender o porquê, aí vai na internet. Tem várias pessoas ensinando. Meu objetivo aqui não é ensinar matemática. Meu objetivo aqui é despertar a curiosidade em vocês, aumentar o nível de consciência e gerar um incômodo. Para falar assim, putz, aonde que eu estou errando? Então, no final, vocês vão conseguir saber se você está trabalhando de graça ou não. E a primeira coisa que eu preciso que vocês aprendam e entendam. Se não tiver conseguindo ler, tá tudo certo, eu vou falar aqui com vocês, tá bom? Isso aqui é a estrutura de um preço de um móvel planejado. E de vários outros produtos. Mas aqui, em especial, nós estamos falando de móvel planejado. A primeira coisa que eu errei no passado e que quase todo mundo erra é o CMV. O que é o CMV, Eric? É o custo do material, que a gente chama de custo de mercadoria vendida. MDF, ferragem, dobradiça, corrediça, parafuso. Isso tem uma parte de marceneiros que, porque é muito bom, ele bate o olho no móvel e ele sabe exatamente mais ou menos quanto custa. Isso é ruim? Não, ele é experiente. Ele vai conseguir. Só que o fato de ter experiência te atrapalha lá na frente, que vocês vão ver. Te atrapalha em informações para tomar decisão. Por isso é importante que você descubra ao certo quanto vai gastar de material para fazer o móvel em específico. Um jabá, né? Por isso que eu criei a marcenaria diferente. Ela te entrega isso aqui em minutos. Depois, nós temos custo adicional. O custo adicional eu falo que é o ir e vir. É tudo que o marceneiro ele superestima assim. Ah, é só um almoço. É só um dia de combustível. É só um pedágio. Esse cara aqui, ele te engana de uma forma que se você não colocar esse custo no preço, é você que vai pagar. Depois nós temos as incidências. O que é incidência? É tudo que é percentual. Comissão,
imposto, taxa de cartão, que mais? Me ajuda aí. Tem mais coisa? Parcelamento, financiamento. Falou que é percentual, nós chamamos de incidência. Esse é o nome. Fração. É para ficar mais fácil de decorar. Depois nós temos custo fixo rateado, que 85% hoje do mercado da marcenaria não sabe esse número de cor. Não sabe. Tem uma ideia ou uma estimativa. 100% dos marceneiros que eu converso, e ele não sabe o número, na hora que ele sempre senta para levantar esse número comigo, ele assusta e desanima, fica triste. Porque um custo de uma operação, de uma marcenaria, ele é alto. Muito mais do que você imagina, se você não tem esse cara aqui. Para ficar fácil, é tudo que você tem que pagar, mesmo sem vender. Ponto final. Se tem que pagar sem vender, é custo fixo. E depois nós temos o quinto, que é lucro. Você trabalha para ter isso aqui. Que é o que eu falei, que no final do dia você esquece. Porque você entra num loop de produzir, entregar, e aí você esquece que você montou sua marcenaria para ter isso aqui. Aí você vai ter liquidez, você investe, você vai viajar, enfim, melhora a sua qualidade de vida. Com essa estrutura aqui de produto feita, tem um ponto muito relevante que eu preciso que vocês entendam. Custo fixo rateado junto com lucro tem um nome. Esses dois juntos chama margem de contribuição. É esse cara aqui que vocês precisam ter o número de cor do seu negócio. Material, vocês precisam ter decor? Não. A plataforma entrega para você pronto, assim, ó, custa isso, custa isso. Porque cada móvel é de um jeito. Custo adicional precisa ter decor? Não, é experiência. Você sabe mais ou menos quantos dias um móvel vai levar para ficar pronto. Então você consegue estimar o combustível, a alimentação. A incidência você precisa de cor? Não. São taxas padronizadas e determinadas da sua adquirente, da taxa de cartão. Você tem ali de fácil acesso para você não errar. Aqui você precisa ter de cor? Sim, senão você vai errar. Tem um mecanismo, uma forma de você fazer isso. Inclusive eu ensino sobre isso. Quem quiser entender, aprofundar mais nesse tema aqui de custo fixo, no canal do YouTube da Marcenaria Diferente, tem um curso de gestão financeira gratuito, tá lá, mais de 22 aulas, eu aprofundo nesse tema aqui. E aí, esses dois somados se chama margem de contribuição. E aí, eu quero explicar um pouco para vocês, agora que nós entendemos a segmentação da precificação de um produto, nós vamos, e eu gosto muito de analogia, vocês vão imaginar comigo que todo produto que você vende é um balde de água. Ponto final. Nesse balde de água tem o CMV. É a água que entra aqui, custo adicional. A água que entra aqui é essa faixa, incidência essa faixa, e sobra a água do custo fixo e do lucro. Tá vendo que tem um colchete aqui, ó? É a única água que ela é do seu negócio. Porque essa água entra, tem um furo nesse balde, na hora que ela entra, ela tem que ir para você comprar uma chapa da Duratex. Ela tem que ir para você comprar a ferragem. Não tem como, você não tem que entregar um móvel? É um dinheiro que ele não é seu. Adicional, você tem que pagar o posto de combustível. Você tem que ir e vir, você tem que pagar a alimentação. Ele é um dinheiro que ele não é seu. Incidência, você tem que pagar imposto. Eric, mas eu não pago ainda, minha marcenaria é pequena. Se sua marcenaria é pequena, independente, você tem que fazer a formação de preço certa, considerando todos os percentuais, senão você não cresce o seu negócio. Aí você é a pessoa que está atrapalhando o mercado, que é o marceneiro que precifica
mais barato que todo mundo, uma hora vai quebrar e você atrapalha o seu vizinho. Eu falo isso com prioridade, porque eu fui esse cara um dia. Eu queria ser ele? Não, porque eu não sabia disso aqui. Eu queria trabalhar, eu acreditava que eu estava fazendo um bom trabalho e eu queria ajudar o mercado e, inclusive, atender meu cliente com um bom móvel. Mas se você passa a olhar essa estrutura, você começa a enxergar, pô, então agora eu sei exatamente qual é o meu dinheiro, qual é o dinheiro que eu posso tocar. Se você pega esse dinheiro aqui e compra parcelado, esse dinheiro ele não sai do seu balde na hora que ele cai. Aí você vai na madeireira, compra 10 mil reais de chapa e para pagar daqui 30 dias. E você fica vendo esse dinheiro lá na sua conta. Se você não tem organização, você vai fazer igual eu também fiz. Eu quebrei, eu fiquei devendo mais de 300 mil reais a minha marcenaria. Quando eu tive marcenaria. Eu sabia onde eu estava errando? Não. Sabe como eu identifiquei que eu quebrei? Eu parei e eu pensei assim, quanto que eu tenho de dinheiro em caixa? 100 mil reais. Quanto de dinheiro eu preciso para entregar os meus clientes? 150 mil reais. Se eu parar de vender hoje, o que eu tenho para receber, dá para eu comprar tudo que eu tenho para entregar? Não. Eu estava errando. Eu estava devendo muito dinheiro. Aí eu falei, beleza. A minha resposta foi não. Só que eu não sabia onde eu estava errando. E aí, aquilo lá foi me dando uma angústia. Eu falei assim, não é possível. Aí teve um dia que a bola de neve foi aumentando porque eu, não sabendo isso aqui, fiquei emocionado e fechei um projeto grande. Era mais de 80 mil reais. E porque eu estava errando pequeno, na hora que chegou um projeto de 80 mil, eu errei muito grande. Tcharam! Foi aí que eu fiquei devendo mais de 300 mil. Porque eu vi que eu ia aumentar ainda mais o meu buraco, eu sentei com a minha esposa e falei, olha, eu não sei onde a gente está errando, eu vou fechar. Porque senão eu tô vendo que eu vou piorar isso aqui. Fechei, mandei todo mundo embora. E aí isso é contexto para outra história. Fato é que fluxo de caixa é isso. É você saber qual que é o dinheiro que você pode encostar e o dinheiro que você não pode encostar, tá tudo bem. Se você é organizado, pô, esse dinheiro aqui não é meu, eu vou comprar parcelado, mas esse dinheiro aqui eu vou gastar ele agora, mas daqui 10 dias vai entrar esse dinheiro de novo. E no dia que eu tiver que pagar aquele boleto, ele vai entrar. Só que se você estiver precificando errado, você não vai ter lucro. Então nada que você fizer vai adiantar. Você vai só se embananar. Agora eu preciso explicar uma coisa para vocês que é muito comum de acontecer. Eu fiz o esforço ao máximo, eu faço todas as vezes que eu vou ensinar isso aqui, de não ir para o contexto da matemática, e sim de uma forma lúdica. Muitas marcenarias erram nisso. Eu errei também. O que é? Aí eu preciso dar atenção só um pouquinho na matemática. Nós vamos precisar só um pouquinho lá, mas eu prometo que eu saio, tá bom? Isso aqui é a formação de preço de um produto. Nós acabamos de ver que tem CMV, adicional, incidência, custo fixo e lucro. Ponto final. Esse imóvel custa 5 mil reais. Só que imagina, pessoal, que vocês não estão vendo nem o lucro aqui, nem a incidência aqui. Vocês estudaram e vocês sabem exatamente quanto custa o custo fixo de vocês, que está aqui, 1.000 reais. O custo fixo do meu dia é 1.000 reais. Ponto final. Você vai gastar 400 reais de custo adicional de ir e vir desse imóvel. Ponto final. Então você já tem 1.400 reais. E você sabe que de material deu 2. Nós estamos falando de 3.400 reais, não estamos? De incidência, quanto nós temos? 32% de incidência, ó. Lucro, mais as incidências, lembra que lucro é percentual? Lembra que eu dei o nome? Incidência é tudo que é percentual? 32%. 32% de 3.400 é menos que 32% de 5.000.
Então, se eu fiz 32% em cima de 3.400, a soma não vai dar 5 mil reais. Não dá. Só que se eu pegar 20% de 5 mil é 1.000 e 12% de 5 mil é 600. A gente chama isso aqui de cálculo por dentro e cálculo por fora. Então, só para a gente recapitular, porque é aqui agora que eu vou ensinar uma mágica que fez na minha vida para a gente não embananar. Vamos lá, ó. Só para a gente não perder. Isso é a estrutura de preço de um produto. Ponto final, tem 5 categorias e tem esse cara aqui que nós vamos abordar daqui a pouco. Eu quero que vocês guardem ele na caixinha de vocês. Ok? Aqui é a teoria do nosso balde. Entenda que se você interpretar esse cara aqui, você vai conseguir enxergar o dinheiro de forma diferente, sempre. Pô, esse dinheiro aqui não é meu. Esse dinheiro aqui não é meu. Vou dar uma dica para vocês que eu lembrei. Um ponto importante. Alguém aqui conhece uma pessoa que recebe um salário mínimo e sempre tem dinheiro para emprestar? Eu conheço. Minha avó é assim. Ela sempre tem o dinheirinho dela. E ela não tem gestão financeira quase nenhuma. Só que ela segue um princípio. É o princípio do: esse dinheiro não é meu, toma. Eu já vi ela fazendo isso várias vezes. Ela pega o dinheiro dela do mês, aposentadoria dela, separa o dinheiro do gás, separa o dinheiro da água, separa o dinheiro da mistura. Ela separa. E ela não toca naquele dinheiro ali por nada. O que minha avó estava fazendo e me ensinando? Ela estava fazendo fluxo de caixa, seguindo um princípio. Se você não tem gestão nenhuma financeira, você está apagando fogo, agora você não tem como, é impossível você parar para estudar. Siga princípio. Você não vai errar. Se você estiver precificando certo, tendo margem e seguir princípio, você não encosta o que não é seu. Agora, se você começar a estudar, aí você pode começar a gerir melhor o seu negócio. E aí a gente chega nessa parte que eu expliquei do percentual, que é o cálculo por dentro e o cálculo por fora. Aqui eu explico na prática, ó, R$ 3.400. Aqui nós temos 12% de incidência, que aí nós estamos chamando de imposto, comissões e etc. E aqui, esse cara aqui, o lucro, que está denominado lucro, ele também é do grupo da incidência, porque ele é um percentual. Eric, eu vou pagar comissão de arquiteto, RT, vira incidência. Tudo você falou que é percentual, você pode fazer incidência. E eu vou explicar para vocês como vocês vão encontrar o preço do seu produto sem erro. Vamos lá. Eu já expliquei o jeito errado. Agora nós vamos do jeito certo. É aqui que eu falei com vocês que eu preciso entrar um pouquinho na matemática, mas eu prometo que eu vou fazer de um jeito bem simples. Se você ficar perdido, tá tudo bem, decora, tira foto e segue a vida, que matemática é exata. 32% de incidência. 40, 50, 10 mil. O que você sempre vai fazer? Transforma em fração. Como é que você transforma isso em fração? Coloca o zero na frente, vírgula, 3 casas decimais. Acabou. É 32%? Zero na frente, 320. Você transformou em fração. Você já tem o número que você precisa. Você vai encontrar outra parte desse número. 1 menos 320. É 680. O que é 680? É a outra parte. É como se eu estivesse subtraindo por 100. Então eu estou encontrando a outra parte, que deu 680. Só isso. Aí o que você vai fazer? Pega o 680 e divide pela soma dos materiais, custos adicionais e fixos. Você tem o seu preço de venda. Ponto final. Isso é o jeito certo de se formar preço de um produto. Quando você chegar nesse ponto, o cliente vier negociar com você e ele te pedir desconto de 3%, ele te falar que tem um orçamento mais barato, você consegue com propriedade e prioridade olhar dentro do olho dele e falar assim, vamos negociar. Você sabe até onde você pode ir. Você se posiciona diferente. Quero contar uma coisa para vocês aqui, que aconteceu comigo. Uma vez eu fui negociar com uma cliente, que inclusive é essa cliente que eu quebrei o meu negócio, né? Não foi ela que fez quebrar meu negócio, fui eu. E ela é uma cliente da minha cidade que até hoje ela tem um poder aquisitivo muito bom.
E um cliente que ele tem um poder aquisitivo muito bom, ele sabe lidar com dinheiro. Ele não é bobo. E se você não sabe lidar com dinheiro, ele sente na hora, assim, ó, conversando com você. E normalmente, dependendo do cliente, se ele for maldoso, ele vai te espremer porque ele está olhando para o contexto financeiro. E está tudo bem. E ele vai conseguir extrair de você o que ele quer. E às vezes ele sabe que vai te apertar tanto que não vai dar para você entregar o imóvel, só que você foi o orçamento mais barato e te indicaram, então ele sabe que você vai entregar um bom trabalho, e ele só está esperando você voltar com o rabinho entre as pernas e falar assim, olha, eu não vou conseguir te entregar, eu preciso de mais 10 mil reais. Ele vai, feliz da vida, te dar um esfrega e fala assim, toma assim, mais 10 mil. Mas você já estava 80% mais barato que todos os orçamentos dele. E você vai entregar o que ele queria. Isso é justo? É óbvio que não é justo. Não estou falando que todo cliente faz isso, obviamente não. Estou falando que tem casos e casos. E tem outro caso também que o cliente ele vai usufruir disso. Ou então ele vai ficar tão inseguro porque ele sabe que você não sabe gerir dinheiro, que ele não vai fechar com você. Porque você cobrou caro, é barato demais. Ele vai falar, ué, mas peraí, por que está muito barato? E aí ele vai no meio termo. Então isso aqui te dá esse poder de segurança. Porque se você precifica do jeito errado o móvel, sempre, imagina você somando 10 pedidos, desse mesmo exemplo que a gente deu aqui. Quem que está pagando esses R$5.120? Seu negócio. É você. E você não vê. É percentual que vai ali, ó. É esse percentual. E aí, nós entendemos a estrutura de preço de um produto. E aí eu quero que vocês imaginem aqui, ó. Cada balde desse aqui é um projeto. Aqui eu vendi um guarda-roupa, aqui eu vendi um módulo de banheiro e aqui eu vendi uma lavanderia. Não se apega ao valor, porque obviamente um guarda-roupa não custa R$2.000. Só para o nosso exemplo aqui. Esse balde grande, ele é o meu custo fixo. Eu quero explicar para vocês o que é a margem de contribuição. Vocês se lembram aqui, ó? Olha o carinha lá, margem de contribuição. Que eu falei no início, é o número que você tem que saber assim, ó, na ponta da língua. Vamos lá ver. É a caixa que começa vazia todo mês. É uma caixa d'água. Desse tamanho aqui. Todo mês você começa no 0 a 0. Se você vender um guarda-roupa desse aqui de R$2.000, você não pode emocionar achando que esses R$2.000 é seu, que você atingiu um ponto de equilíbrio. Que nada mais é que você ficar no 0 a 0 do seu negócio. Porque o único dinheiro que ele é seu, que você pode encostar nele, é a margem de contribuição. Que dentro dela está o custo fixo e o lucro. Eric, nesse exemplo aqui você está falando que você vendeu 3 projetos, você encheu de água ali dentro e você atingiu o ponto de equilíbrio. Significa que o custo fixo do meu negócio é R$4.500 por mês, R$4.800 por mês para eu funcionar. Se eu não vender, eu tenho que pagar do mesmo jeito, mas esse mês eu consegui vender os R$4.800 e pegar esse valor da margem de contribuição. Ele é meu, eu posso encostar nele. Significa que eu tenho lucro? Não. Na hora que começar a subir a água depois do ponto de equilíbrio, aí eu tenho lucro. É assim que funciona. Só que tem outros pontos. Eu matei alguma chapa que eu não estava contabilizando? Matei. Sai daqui. Seu lucro vai reduzir. Porque você não errou no custo fixo. Você já estudou, você calculou na ponta do lápis, então você sabe de tudo ali. Eu demorei 2 dias para entregar esse imóvel. Eu entreguei em 2 dias? Não. Entreguei em 3. Se lascou. Seu custo fixo ele aumentou um pouquinho. Então vai sair do seu lucro. Então se você não for eficiente, vai tudo saindo da sua margem de contribuição. E aí é importante que vocês entendam o seguinte. Quanto maior, decora isso, quanto maior a margem de contribuição, melhor é para mim. Significa que eu tenho muito dinheiro, muita água para pagar o meu custo fixo, que eu vou batalhar para ele ser o mais baixo possível, e sobra muito dinheiro para o meu lucro.
Obviamente que isso é um desafio para todo negócio. Você tem concorrentes que precificam certos, que entregam um bom trabalho. E aí vem a questão do posicionamento. Mas se você conseguir ter uma margem de contribuição elevada, você consegue trabalhar menos e ter mais lucro. Quanto menor esse percentual, significa que você tem que ter mais volume no mês, entregar mais e ter menor lucro. Você imagina, você chega na frente de um cliente, você sabe o seu custo fixo, você sabe exatamente quanto aquele imóvel custou, você não errou na incidência, você tem o custo adicional na ponta do lápis, você sabe exatamente quantos projetos você já vendeu e quanto que falta de água para preencher. Falta só R$ 1.500. O orçamento que você mandou para o seu cliente, você está com a margem que vai te dar R$ 2.000 de lucro. É no finalzinho do mês, aquele projeto ali ele vai te consumir pouco tempo. Dá para você negociar ou não dá aquele projeto? Você sabe até onde você pode ir. Mas tem o caso também, que você sabe que aquele projeto vai te demandar muito tempo, ele vai te apertar demais e vai te custar dinheiro. É melhor às vezes você ficar negativo R$ 2.000 do que ficar negativo 6. Porque às vezes aquele projeto é muito grande, você vai errar o custo fixo dele, tem muita peça usinada, muita peça em curva. Então você percebe que com essas informações aqui, você passa a ter o controle da sua empresa. Você passa a chegar na frente de um cliente, decidir se você vai fechar com ele ou não esse projeto, se ele é bom pro seu negócio. Você passa a saber qual é a hora certa de comprar uma máquina. Nos últimos 3 meses você viu que você não atingiu o ponto de equilíbrio. Você vai comprar a máquina? Você não vai comprar a máquina, porque você está vindo de uma estatística, você não vai fazer milagre, você não está conseguindo pagar nem sua operação. E aí qual que é melhor? Terceirizar ou comprar uma máquina e assumir uma dívida? Olhando no histórico para o passado, dentro desse exemplo que eu dei, vai terceirizar. Ah, mas eu vou deixar dinheiro que podia ficar no meu negócio. Tudo bem, você está olhando só esse mês. Se você olhar o todo e o histórico que você fez, não é uma sábia decisão. Você escolhe, passa a tomar decisões certas, passa a ser uma empresa organizada. Isso é essencial. Recentemente eu converso com muitos marceneiros, todos os dias. E eu conversei com um marceneiro que eu fiquei surpreso. Ele é um marceneiro que ele tem 8 anos de marcenaria e ele foi lá na marcenaria diferente, lá em Minas. Conversando com ele, eu percebi nele uma característica. Ele é uma pessoa extremamente organizada. E o fato dele ser organizado, quando ele vai negociar projeto com o cliente, valores altos, que ele tem muitas parcerias com arquitetas, ele não ficava emocionado com R$300 mil, R$260 mil, porque normalmente quanto maior o valor do projeto, mais você emociona e quer fechar com desconto alto. Só que, gente, não tem como fazer milagre. Não é porque o valor é 320 mil que você pode dar 20% de desconto. Não existe isso. E você também tem que saber que, olha, o cliente chega até você e falou assim, olha, eu tenho a 280. Você cobrou 320. Se o seu preço ficou certo, você pode chegar no 310 apertando sua margem. E aí a arquiteta ou o seu cliente fala assim, não, eu fecho com você por 390, mesmo preço do outro. Pessoal, nós estamos falando de uma diferença de mais de R$10 mil, R$20 mil. É muito dinheiro, gente. Vale. Aí você vai olhar para o seu mês e falar assim, deixa eu ver, eu não atingi meu ponto de equilíbrio, é dia 20, tem mais 10 dias para frente, se eu pegar esse projeto eu fico no 0 a 0, não vou ter lucro nenhum e vai consumir 30 dias para frente do meu negócio. Normalmente, quando você toma essa decisão, no outro dia aparece um projeto tão bom quanto, que você ia ter uma margem melhor, só que você não pode pegar, porque você já ocupou 30 dias da sua produção. Empreender é risco também.
E não tem ninguém melhor que dono de marcenaria, dona, para assumir risco. Como você mede esse risco? Se você tem acesso aos números, fica muito fácil. E aí eu identifiquei com ele, inclusive eu falei com ele, cara, você tem uma coisa, que aí eu conversei com ele. Por ele ser organizado, ele tinha controle dos números dele. Ele é um marceneiro que ele tem 2 kitnets, casa de aluguel, então ele tem uma visão de negócio. E aí quando ele ia negociar, ele negociava como dono, como gestor. Ele não negociava olhando para o móvel se é em curva, se vai ser em ângulo ou qual tipo de puxador. Nesse momento, pessoal, não importa se você vai fazer cava 45 em chanfro, se vai ser com fundo rasgado ou interno, sei lá. Importa como é o número da sua marcenaria, o quanto você conhece dele e como é você se olhando no espelho, falando assim, olha, eu controlo o meu negócio, aqui agora eu estou como gestor, para eu tomar uma decisão eu preciso de dados. Eu estou falando isso com você, que eu aprendi isso da forma mais difícil possível. Eu aprendi isso aqui, depois de ter quebrado a marcenaria, eu fui aprender isso que eu passei para vocês, na marcenaria diferente. Porque teve um dia que, porque me procuravam muito, com os mesmos problemas, eu não conseguia ajudar, eu parei sozinho, lá na MD. Eu falei assim, como que o que eu sei hoje ajudaria o Eric lá do passado? E dentro do nosso sistema, tem vários Erics, tem várias Paolas, que é a minha esposa. E eu fiquei emocionado porque isso que eu estou mostrando para vocês eu vivi. No final do dia, quem sente é a nossa família. Eu nunca quis errar. Nunca. Você acha que eu trabalhava pra caramba para não precificar certo? Você acha que eu trabalhava pra caramba para no final do mês não sobrar dinheiro e ficar devendo mais de 300 mil reais em um dia? E eu ter que ligar pro meu pai. Falei assim, ô pai, eu não tenho dinheiro para comprar a comida das crianças esse mês. Você me ajuda? Rapidamente, ele falou assim, eu vou passar aí e deixo a compra com você. Foi 2 vezes que ele fez isso, porque foram 2 meses seguidos. E ainda assim, eu trabalhando muito, porque eu falei com vocês, eu nunca conheci um marceneiro que é preguiçoso. Eu trabalhando muito, me conectando com pessoas, eu consegui pagar as dívidas. Com muito esforço. Mas eu não estava mais operando minha marcenaria. Porque se eu continuasse, eu ia me afundar. E aí nesse dia que eu parei para pensar sobre como eu podia ajudar um marceneiro, eu criei esse curso que eu falei com vocês, que está lá gratuito, no YouTube, Gestão Financeira para Marcenaria. Falando para um Eric que não sabia tabuada, não sabia nada. E hoje eu estou ensinando sobre números para vocês, eu estou com um stand aqui. Nós somos investidos pela Duratex, temos um trabalho junto com o Clube Duratex. Hoje a marcenaria diferente impacta milhares de vidas de marceneiros. O meu time inteiro vive a AMD junto comigo. Eu não fiz ela há muito tempo já. Meus sócios, os desenvolvedores, o time de suporte, trata a empresa como se fosse deles. Porque nós queremos que o mercado aprenda a precificar certo. E essa aqui é a última parte que o marceneiro está olhando. Porque ele tem ofício. O que é o ofício? Normalmente, toda marcenaria começa com um marceneiro que é bom em fazer móvel. Ele não sabe os números. Não significa que ele não tenha que ficar bom. Eu tive que ficar bom em comunicação, em fazer vídeo. Eu estou tendo que ficar bom em fazer marketing, em dar aula. Eu estou tendo que ficar bom em um monte de coisa. Eu estou tendo que ficar bom nisso aqui. Que é onde eu quero que a AMD chegue, onde eu quero que ela entre dentro das casas para transformar a vida das marcenarias e transformar a situação que o Eric estava no passado, que várias marcenarias estão.
eu recebo muitas mensagens de pedido de ajuda. E qual que é a forma que eu consigo ajudar? Além de responder o WhatsApp quando eu consigo, eu gravei esse curso, está lá disponível para você. Eu construí isso aqui de uma forma mais lúdica possível, a ponto, sabe como que eu valido as minhas aulas? Eu coloco a Memel, de 7 anos, minha filhinha, e o Nini, o Geguel, de 3, eu tenho 4 filhos, né? O Nicolas, a Melina, o Miguel e o Isaac. Eu coloco todo mundo sentado e eu falo, papai vai te ensinar esse tema. Normalmente, sempre há que perguntar, mas é a Memel? Eu falo, filhinha, você entendeu? Ela, eu entendi. Pronto, tá do jeito que eu quero para ensinar também, porque eu tinha dificuldade para entender isso aqui. Isso aqui não entrava na minha cabeça. E se fosse resumir, se eu tivesse que deixar uma mensagem pro Eric lá do passado, de 5 anos atrás, quando eu ainda estava devendo, terminando de quitar minhas dívidas, o que eu falaria é o seguinte: Eric, não seja teimoso. Não é porque você faz móvel muito bem, você não precisa estudar. A sua intuição, o seu feeling e o tanto que você trabalha operacionalmente não vai levar a marcenaria sua para outro nível. Esquece. Invista em relacionamento, pessoas. Estude o que você é ruim. Estude. E conheça pessoas que é boa no que você é deficiente. E não seja soberbo. A palavra é soberbo, autossuficiente, que eu achava que eu sabia de tudo. Até você não ter R$1 no banco com sua família, e aí você fala assim, tudo que eu construí até aqui, eu posso ligar para quem agora? E esse é o jeito mais difícil que tem você aprender. Depois disso, eu adquiri uma habilidade que eu quero que vocês adquiram. Crie a habilidade e a empatia de aprender com o erro dos outros. Porque não tem escola melhor. Você não sofre, você coleta. E essa pessoa que está ensinando, ela vai ter o prazer de te ensinar também, caso você tenha alguma pergunta. Essa é a mensagem que eu deixaria para o Eric. Agora eu preciso abrir um espaço para perguntas. E depois eu quero muito saber como funciona isso aqui, porque eu fiquei olhando isso aqui, um laboratório, nem eu entendi. Eu falei, caramba, o que é isso aqui? Aula de química? O que é isso aqui? Eu vou passar agora a palavra para o Padial aqui. Você quer conduzir? Beleza, se alguém tiver alguma pergunta, eu respondo. Boa tarde, pessoal. Eu vou deixar o Eric se recuperar um pouquinho aqui, que eu também me emocionei. Bom, dando continuidade aqui ao papo que o Eric estava falando, para você não ter a sua margem de contribuição caindo, acho que tem alguns pontos que a gente trouxe aqui no nosso laboratório que vai contribuir para vocês no dia a dia, tá? Então eu começo aqui por essa serra que é um lançamento da Freud, é uma serra que a gente acompanhou o desenvolvimento dela junto, e ela é feita específica para eucalipto, tá? É uma serra para ser aplicada em esquadrejadeiras, tá? E ela tem o diâmetro de 300 milímetros, o dente, o ângulo de saída é diferente das serras convencionais para você ter menos vibração, e ela tem os cortes de anti-vibração também, tá? Então é uma serra que está no mercado aí especial para eucalipto, junto com as outras serras que trabalham com a Duratex, tá? E aqui a gente começa a nossa parte de laboratório propriamente dita, tá? Então nós trouxemos aqui um teste que é um teste para o nosso Ultra Premium. Então nós temos uma linha de aplicação para áreas molháveis, que é o nosso Ultra Premium, que nós temos padrões em pedras, padrões madeirados e unicolores. E aqui a gente trouxe um teste de fervura, que é um teste prático que a gente faz, comparando o substrato Ultra Premium, que é o verdinho, com o substrato Standard, que aí você vai ter a resistência a molhamento e umidade. Então aqui a chapa da primeira aqui, ela é a chapa Standard,
Essa aqui é a Ultra Premium, que foi expostas aí a 24 horas de molhamento, e essa aqui é depois também de 24 horas de molhamento. Tá? Então é uma chapa que tem garantia contra molhamentos. Então se vocês entregaram projetos que aconteceu molhamentos esporádicos e constante, e também tem resistência a cupim, tá? Então nós temos uns padrões bastante variados que ajudam a gente a aplicar em áreas molháveis. Então lavabos, cozinhas gourmets, áreas de lavanderias, tá bom? Então aí também vocês conseguem ver também no revestido. No revestido ela incha muito menos, né? Porque ela tem as faces com menos entrada de água, né? E o que é mais importante assim no revestido? É a gente recomendar para vocês, para não ter o retrabalho, para não ter a margem de contribuição lá afetada diretamente com aquela necessidade de ir lá trocar chapa, enfitar também inclusive o móvel na traseira. Então a gente tem a incidência de umidade que vem do chão, a incidência de umidade que vem de paredes, também de divisórias. Então enfita, usa aquela fita de borda que saiu de padrão, aquela fita de borda que está sobrando na marcenaria. Coloca a fita de borda também, porque onde é a incidência de umidade maior no revestidos, vai estar no contato direto com o substrato. Tá? E lógico, o substrato ele tem a resistência dele, mas ele vai estar absorvendo e tem a hidrorrepelência máxima. Tá bom? Outro ponto que nós trouxemos aqui são as linhas designs, as linhas de texturas de madeirados nossos. A Terra é a linha que tem os nossos dois lançamentos, o Timburano e o Carvalho Brum. E aí ela tem uma profundidade um pouquinho mais lisa. As linhas design são 3 diferentes texturas que dá o sincronismo com a madeira. Tá? Então a linha design ela vai ter, aqui tem a aplicação dela tanto no preto do Absoluto, quanto no Carvalho Hanover. Ela vai ter as catedrais da madeira bem sincronizado com o desenho da textura. Então dá a sensação muito boa de profundidade da madeira. Tá? E aí o que é importante a gente sempre alertar na linha design? Um lado é sincronizado, do outro é liso. Então a gente já teve problemas do marceneiro colocar para cortar com o lado errado. Na hora que foi montar, o lado da textura estava para dentro do móvel. Então isso é sempre importante a gente lembrar. Tá bom? Então o retrabalho causa prejuízo. E o outro também que nós trouxemos é a linha Cetinata. A linha Cetinata é a linha com maior valor agregado nosso, junto com a linha Cristalo. Ela é uma linha que ela é laminada e ao mesmo tempo ela tem aplicação de verniz, porque ela traz aquele anti-fingerprint que normalmente na linha original você aparece a apresentação dos dedos. Essa aqui, como é aplicado 2 camadas de verniz, ela não tem isso, tá? E aí, de um lado dela, vem a aplicação da manta, que é o lado que protege o acetinado, e do outro lado é uma textura lisa, mas não é acetinada. Então, ela vem com filme plástico somente, tá? Pode ser cortado com a manta e com o filme plástico. Aliás, a gente recomenda que seja cortado e que tire a manta somente na proteção, na hora que for montar o móvel na casa do consumidor. E a aplicação de fita de borda direta também, tá bom? Acho que esses são alguns pontos que a gente trouxe para o nosso lab aqui para contribuir um pouco com quanto menor você perde, melhor você tem a sua margem de contribuição lá. Obrigado, Eric. Quero deixar o convite para vocês, estou esperando todo mundo lá no stand, Rua B, stand 67. Obrigado. Pessoal, obrigado pela presença de todos aí.